Trabalhar pra gringa é bom, mas cansa. E hoje eu queria bater um papinho com vocês sobre algo que não é muito falado, né? Eu cheguei a fazer um vídeo recentemente, se não estiver enganado, foi o vídeo anterior, onde eu falo um pouco sobre o que mudou na minha vida trabalhando pra gringa. Eu abordo ali um pouco da questão financeira que realmente muda, chega a comentar um pouco da cultura. Eu não falei sobre a parte ruim, né? Sobre como isso cansa. E, e hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre isso, assim. Então, quais são os pontos que me fazem ficar cansado? Porque a primeira coisa é a questão da cultura. No Brasil, principalmente, o que eu percebia antes. E assim, vamos concordar que sempre existem aspectos positivos e negativos em tudo, né? Então, a cultura das empresas brasileiras, na grande maioria das vezes, é uma cultura de quase um quase não, vamos ser honestos, um microgerenciamento ali. As coisas ficam próximas demais, muitas vezes, e você tem que o tempo todo tem que dar satisfação para alguém sobre o que você está fazendo. Isso tem hora que é muito frustrante, mas ao mesmo tempo isso gera um senso de comunidade maior, eu penso. Ao mesmo tempo, por exemplo, eu estou atuando num projeto, eu sou sênior, eu sou líder técnico, ou que seja um pleno. Eu sinto que eu tenho a liberdade de procurar alguém e, pô, tô tendo uma dificuldade aqui, vamos conversar a respeito, vamos ajustar isso. Pelo menos nas empresas que eu passei, isso é, não é muito o esperado, eu acho. Principalmente quando você está num nível de senioridade maior. O esperado é que você receba essas tarefas, que você as execute e que você não precise tanto de ajuda ou suporte. Claro, pesquise no chat GPT aí, ou na ferramenta de IA que você utilizar, o que você preferir, ou cara, seu jeito, dá seus corre. Você vai pesquisar isso no Stack Overflow, para eles tanto faz, eles importam muito. Isso é bom, entre algumas aspas, porque te dá a senso de liberdade. Você pode simplesmente decidir o que você vai fazer e como você vai fazer. O grande problema disso é que você também passa um senso de solidão. Eu não sei, solidão é muito a resposta, que fica passando a impressão de que é uma certa carência, mas não é isso. É aquela coisa do eu não posso contar com o meu time, eu não posso contar com os profissionais à minha volta. Pra conseguir trabalho, eu tenho que ser capaz de desenvolver sozinho. Entendo que isso também é o esperado em certos níveis de senioridade e tal. Mas muitas vezes, quando a gente fala somente de contexto, vamos falar de projeto legado, por exemplo. Cara, você não entende nada, você não sabe como o projeto foi feito, como ele foi arquitetado. Você não entende quais são as regras da aplicação. Muitas vezes você não sabe nem quais são as regras de negócio. Você tem uma ideia por alto por acessar o site da empresa. E aí eles... tem uma tarefa aqui. Você olha ali, lê. Às vezes você entra no Gira e a tarefa não está muito bem descrita, né? Feita muito superficialmente. E eles esperam que você seja capaz de desenvolver essa tarefa e finalizar ela em tempo ali e tal. E isso é um outro porém também. Eles gostam de ter as coisas todas resolvidas muito rápido. E eu, particularmente, eu tenho uma certa dificuldade com isso. Eu ainda me considero muito sortudo. Todas as empresas que eu trabalhei, esse tipo de coisa é muito bem controlada, as pessoas são tranquilas, não tem muita obsessão com a questão do tempo. É microgerenciado, mas eu sinto que eu posso levantar a mão. Eu sinto que eu sou tudo, mas eu percebo que isso não é uma regra, né? Assim. E obviamente aqui eu estou falando de empresas de pequeno para médio porte. Porque esse é um outro detalhe. Todo mundo acha que se trabalhar para gringa, você vai trabalhar para Meta, você vai trabalhar para o Google. Não, você não vai. Você vai fazer muito serviço para empresas menores. Você vai ser alocado vai ser contratado por uma terceirizada, por uma consultoria para prestar serviço para uma empresa de pequeno e médio porte que paga ali alguns dólares mensais para poder ter um desenvolvedor por conta, e aí você vai tocando sua vida. Então eu sinto que muita gente não fala disso, né?
E trabalhar para gringa muitas vezes é ter a dificuldade de não saber lidar com a cultura deles. E veja, eu não reclamo muito de outras questões técnicas, por exemplo. É uma questão muito mais realmente de cultura. São muito frios, não conversam tanto, você não tem liberdade para conversar. Raramente, foram raras exceções onde a gente, né, teve um momento ali de compartilhamento mesmo, de conversar sobre alguma coisa que não fosse trabalho. Eu entendo também, mas é o que eu tô falando. No Brasil a gente tem uma cultura, a gente tem, né, o hábito de ser um pouco mais quente, de lidar melhor com essas coisas. E isso não acontece lá fora. Outro lado negativo do esquema de trabalho que a gente tem hoje, por exemplo, no Brasil a gente tem a CLT, né? E por mais que a gente fale que não existe segurança no trabalho, a CLT te passa certa segurança, assim. Cara, você vai trabalhar ali um ano, se a pessoa te mandar embora, você vai receber um valor ali. Trabalhando para fora, você tem que ser PJ, você tem que ser uma empresa para trabalhar para fora. Se você não for um cara que tem controle financeiro e agir de fato como uma empresa, fazendo uma caixa, algo que te sustente, caso algo aconteça, você corre sério risco, mano. Corre sério risco. Eu até achava no início de que qualquer um poderia ser PJ, trabalhar para a empresa, e hoje eu mudo um pouco de ideia, mudei um pouco de ideia. Hoje já imagino que tem que se ter um preparo mental, né? Tem que ter ali uma certeza de que você está preparado para atuar nessa área como PJ, porque se você não fizer tá, você não vai ter o seguro-desemprego. Tem férias, são poucas as empresas que pagam férias. Quando paga, a maioria geralmente paga só 15 dias. Então é uma situação meio diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Para mim são desvantagens no sentido de que para você ser dispensado do seu trabalho, bastam eles acordar num dia de humor, por exemplo. A instabilidade do... Você atua muito também relacionado às consultorias, né? Você atua num cliente. Se o dinheiro desse cliente acabou, você está desempregado. As consultorias não vão fazer um esforço genuíno de te realocar em outro projeto. Você tem que fazer os seus corre e, né, tentar achar outro projeto para você ser alocado. Então é aquele lance. Trabalhar para fora exige de você uma disciplina muito maior. Exige de você proatividade em estar sempre procurando alguma coisa. Não à toa, hoje em dia, tem acontecido das pessoas que têm duplo emprego, dupla jornada, por causa disso. Se eu for mandado embora em um, eu tenho o outro. Aí, quando acontece de você ser mandado, você já começa a procurar um outro para poder, né, suprir a falta do perder. E a gente tem visto isso acontecer cada vez mais. E, cara, e sendo muito honesto, eu acho que com a ascensão das inteligências artificiais, principalmente no quesito produtividade, isso vai ser cada vez mais normal. Eu consigo ver pessoas com 3 empregos fora, por exemplo, solicitando o ChatGPT para resolver tasks e empurrando o task e ganhando. Consigo ver isso. Eu também acho que em algum momento isso vai saturar. Eu não sei dizer quando, nem se realmente vai, mas eu acho que existe a possibilidade disso gerar algum problema no futuro. Porque ser desenvolvedor, novamente, não é sobre escrever código, é sobre pensar. E as máquinas artificiais, as inteligências artificiais, elas não têm ainda a habilidade de entender contexto de aplicação. No dia que você puder mandar um repositório para uma dessas inteligências artificiais, fala assim, analisa, retira o contexto e executa X tarefa, dentro desse contexto, e ela conseguir executar sem muitos problemas, aí sim talvez a gente vai ter um problema. Até lá, eu ainda acho que a gente está razoavelmente salvo. Eu acho que a gente está razoavelmente tranquilo. Mas esse é um ponto, tá? Você está trabalhando para gringa? Vai trabalhar para gringa? Como que você acha que vai ser? Você acha que vai ser 100% positivo, negativo? O que você espera trabalhando para gringa? O meu objetivo principal era dinheiro mesmo. Eu queria 2 coisas.
ganhar dinheiro e não ter cargos de responsabilidade. O que eu queria era, eu recebo a tarefa, mato a tarefa. Essa era a minha vontade. Eu tava nessa fase de vida. Obviamente, estou com 40 anos, eu não sei como é que eu vou estar daqui a pouco, se eu vou continuar na mesma, se eu vou mudar, se eu vou buscar posição de liderança, mas no momento era isso. Há um outro ponto antes de finalizar, que cansa. Falar inglês o tempo todo. Muita gente não fala sobre isso. Muita gente acha que é só aprender inglês. E aí você vai trabalhar para fora e é como se você falasse português o dia inteiro. Não é. Não é. É extremamente cansativo. Quando você está trabalhando e você não tem o dia inteiro, tipo, você não tem que ficar conversando o dia inteiro, é uma coisa. Mas se você cai num dia onde você passa por muitas reuniões, você tem que conversar muito no Slack ou em outra ferramenta de chat com o seu time, é desgastante. É desgastante. Uma coisa é eu estar conversando, batendo um papo com um americano. Ah, eu gosto de viajar, eu gosto de comer comidas gostosas, eu adoro a culinária belga. Isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é você ter que explicar questões técnicas para um time que na grande maioria das vezes, tem pouco ou nenhum interesse em fazer um esforço para entender o que você está querendo dizer. Isso é uma realidade, isso acontece. Você pode dar sorte de cair num time muito legal, que as pessoas são generosas e, pô, eles entendem que aquela não é só língua materna. Você pode cair num time que os caras estão um pouco se lixando pra isso. Eles realmente não se importam. Tá? Eu já caí em time, eu trabalhei, eu não vou falar exatamente de onde, mas eu já caí em time internacional de um país na Europa, onde o cara era quase asqueroso conversar com o cara, porque o cara não aceitava um inglês que não fosse dentro daquele padrão ali. Eu tinha que me esforçar pra cacete. Muitas vezes eu preparava as frases antes pra, né, discorrer em cima daquilo ali. Então era extremamente cansativo. Trabalhar em uma língua que não a sua é cansativo. Tanto que, não, mais de uma vez, sendo muito sincero com vocês, mais de uma vez eu pensei em voltar a trabalhar pro Brasil. Nessa intenção de dar um descanso pro cérebro mesmo, trabalhar mesmo falando a minha língua e não ter que ficar me preocupando muito com essas coisas assim. Que é cansativo. E você? Como eu perguntando antes, qual é a sua intenção? Já trabalha pra gringa? Trabalhou? Deixa aí nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, dá essa força pra gente, é um canal que tá começando agora. Eu espero que esses, né, são vídeos muito opinativos. Não tenho muito. Eu quero evitar um pouco conteúdos muito técnicos, porque eu acho que tem outros canais que fazem isso. Mas se você também quer ver alguma coisa em PHP, alguma coisa em JavaScript, vamos fazer junto. Deixa aí nos comentários para engajar. E isso. Valeu.